Wonderful to see everybody, É muito as it were, bom ver a and todos. pray a blessing upon her and myself together to be of one mind and one heart and one language. Eu oro para que a bênção do Senhor venha sobre nós, para que nós possamos estar de um coração, uma linguagem, um pensamento no Senhor. And as you know, our movement, our group Tikkun, has been very much a part of the whole TJC2 vision for a long time. Como vocês sabem, nosso grupo Ticum tem sido parte da visão do TJC2 há muito tempo. And the subject that I'm going to speak on tonight, One New Man, is really, another way of saying the same thing that TJC2 has been trying to say. E o assunto que eu vou falar hoje, um novo homem, só uma outra maneira de dizer aquilo que o TJC2 já está fazendo. And it's about a mystery and a revelation of the Word of God and of the kingdom of God. É a respeito de um mistério e uma revelação da palavra do reino de Deus. And the subject of One New Man is very dear to my heart. Esse assunto do um novo homem é muito próximo, muito querido ao meu coração. It's my only book that I've written is called One New Man. O único livro que eu já escrevi na vida é intitulado Um Novo Homem. And I hope and pray that it will be translated into Portuguese soon. Eu espero e oro que seja traduzido para o português em breve. And the phrase "one new man," of course, comes from the book of Ephesians, chapter 2. A frase Um Novo Homem vem do livro de Efésios, capítulo 2. And I want to look at that scripture that we're going to go through that kind of verse by verse, starting in verse 11. Nós vamos olhar essas escrituras, então, vamos olhar versículo por versículo a partir do versículo 11. But first, just a word about the book of Ephesians in general. Mas, em geral, vamos falar um pouquinho a respeito do livro de Efésios. That it's a letter from Paul that is maybe his most general and universal letter of all. É uma carta de Paulo, talvez seja a mais geral, mais universal de todas. Unlike his other letters, there's no specific names or situations of different things in one church that he's trying to address. Diferente das outras cartas, parece não haver algum nome ou uma situação específica que ele está tentando abordar numa igreja, numa congregação. Instead, it's a letter that could be read by every church everywhere for all time. Mas é uma carta que parece ser possível ser lida por qualquer igreja, em qualquer lugar, em qualquer tempo. I mean, that's true of all of his letters, that we read them still 2,000 years later and everything is applicable. But this is a very special letter that just contains some of his greatest theology, universal theology of what is the church and what is God doing. Isso se aplica a todas as suas cartas, lógico, porque já estamos há 2000 anos lendo todas as cartas, mas essa parece que é uma coisa mais ampla que nós podemos aplicar em nossas igrejas hoje. So it's the letter in chapters 2 and 3 talks a lot about Jew and Gentile. A carta nos capítulos 2 e 3 fala muito a respeito de judeus e gentios. It's really a message. Sometimes I call it the gospel for the peoples. E é uma mensagem que eu chamo muitas vezes de o evangelho para os povos. In other words, when we say the gospel, usually we're talking about the gospel of individual salvation. Quando a gente fala do evangelho, normalmente a gente fala que é a respeito da salvação individual, which is how all of us come into the kingdom que é como todos nós entramos no reino. through personal faith Nossa fé pessoal and repentance and faith in the gospel and all of the wonderful things that we receive through faith arrependimento, fé no evangelho e tudo que a gente recebe por meio da fé, as individuals. como indivíduos. But there's another part of who we are as human beings. Mas há uma outra parte de quem somos como seres humanos. And
That is our family identity, our ethnic identity, E essa é a national identity. nossa identidade familiar, étnica, de etnia, nacional. So I am Ariel Lawrence Blumenthal. That's my full name. Então, meu nome é Ariel Lawrence Blumenthal. And I come from a Jewish family. I was born and raised in the USA. Eu venho de uma família judia, então nasci nos Estados Unidos. So I speak English. That's my American English is my first language. Esse é meu primeiro idioma, minha língua mãe é o inglês americano. And I think like an American, a Jewish person who was born in America. That's how I Eu, think. eu penso como uma pessoa americana que vive nos Estados Unidos, é assim que eu penso. Later in life, I went to Japan and actually met the Lord Jesus in Japan. Eu fui para o Japão, e acabei conhecendo a Jesus por lá. And then made Aliyah, as we say, and emigrated to Israel when I was 30 years old. E de lá eu imigrei para Israel how old are you again? So for the last, I was 30 years old, Aos sorry. 30 anos de idade. So for the last 27 years, I've lived in Israel. E nos últimos 27 anos eu tenho morado em Israel. And I've learned to speak in Hebrew. E aprendi a falar hebraico. And to think and to sometimes scream like an Israeli. E pensar também, às vezes, gritar como um israelense. In a way that Americans don't scream like Israelis scream. Os americanos não gritam como os israelenses gritam. But my point is that that's all part of who I am. Qual é o ponto? Eu sou tudo isso junto. I'm not just Ariel Blumenthal, I'm Blumenthal. I'm from the Blumenthal family. Eu não sou só Ariel Blumenthal, eu sou Blumenthal, da família Blumenthal. And I have a culture and a background and a way of Eu thinking. tenho uma cultura, um contexto, uma maneira de pensar. A whole set of experiences with my peoples. I'm an Israeli American, so I have double identity. São muitas experiências com os meus dois povos, Israel, os americanos, tem várias identidades. And of course, that's true of every human being. E isso é verdadeiro a respeito de qualquer ser humano. There's no human being who was raised on an island all by himself. Não há seres humanos que cresceram sozinhos numa ilha. Anyway, so we all have that as part of our identity. Mas o que eu quero dizer é que todos temos isso como parte da nossa identidade. And the message of the one new man in the book of Ephesians speaks to that side of our identity. E a mensagem do Um Novo Homem no livro de Efésios diz respeito a esse lado das nossas identidades. So let's just read the first few verses, starting in Marcy, if you can read chapter 2, verses 11 through 16. Vamos ler Efésios 2, do capítulo 11 até 16. Straight through? Portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados em circuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, agora fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Well, thank you. So we see in verse 11 and 12 that the apostle, he's speaking to a specific group of people.
Nós vemos nos versículos 11 e 12 que o apóstolo está falando agora com um grupo específico de gente, de pessoas. Until now, he's speaking to everybody. Até aqui ele está falando com todos, This is similar to a passage in Romans 11, parecido com um texto lá em Romanos 11, where Paul is speaking to everyone, and then at a certain point he says, "And I'm speaking to you Gentiles." onde Paulo está falando com todos e de repente, a partir de um certo momento, ele fala: estou falando agora com vocês, gentios. Just a side note, that teaches us that in his churches, Paul was writing letters to churches. There were both Jews and Gentiles together in the churches. Isso é como uma parte, né? Isso nos mostra que nas igrejas para as quais ele escrevia, onde ele ministrava, a igreja ela era mista, ela tinha tanto judeus como gentios. Right? Otherwise, there's no reason to write this way. Senão ele não precisaria escrever dessa maneira. Most of the time, he's speaking to everybody. Na maioria das vezes ele está escrevendo para todos, And sometimes he says, to the Jews, I'm telling you something, to the Jews. e aí eles falam: olha, para os judeus, eu quero falar o seguinte para vocês. Or, as in this case, to the Gentiles, to the non-Jews. Ou como nesse caso aqui, ele fala: olha aqui, gentios, eu preciso falar uma coisa para vocês, os não-judeus. Yeah. In the Greek language of the original language of the New Testament, it's very clear when it's singular or plural. Na linguagem original do Novo Testamento grego, é muito claro quando é singular e quando é plural. So when it says here in verse 11 that you Gentiles, you were formed, it's very clear that Paul is speaking to a group of people. Então, aqui no Not just the versículo one person. 11, quando ele fala: olha, vocês gentios, vós gentios, é muito claro no grego que ele está falando com muita gente, não só com uma pessoa. And actually, most times in the New Testament, where he's speaking to a you, it's not to you singular, it's to a group of people, it's to the church, it's to a community of people. E na maioria das vezes que ele fala you, você no Novo Testamento, ele está falando no plural para uma comunidade de pessoas. And that's why we need to hear the word of God and to study the Bible together. Por isso nós precisamos ouvir a palavra de Deus e estudá-la juntos, Because God speaks to us both as individuals, but also as a group of people. porque Deus fala conosco tanto como indivíduos como com um grupo de pessoas. So this message of the one new man really can be separated into a description of what things were like. It's a description of what it's like for Jews and Gentiles together in the church. Então esse texto é uma descrição do que é termos judeus e gentios juntos dentro da igreja. And there's a description first about what that relationship is like before the cross. E há uma descrição do que esse relacionamento seria antes da cruz, Or we might say outside of the cross, without the cross. ou sem o advento da cruz. And then he describes, especially in verses 13, 14, and 15, E aí ele what descreve happened on the cross, nos versículos 13, 14 e 15 o que acontece na cruz. and then what are the benefits and how things have changed after the cross and resurrection of Jesus for Jews and Gentiles together. E quais são os benefícios, então, do que muda, o que acontece com a cruz para gentios e para judeus. So let's look at verse 11 and 12. This is a description of life before the cross. Então, vamos dar uma olhadinha no versículo 11 e 12, como uma descrição da vida antes da cruz. And he wants to remind the Gentile members of the church to remember this situation. E ele quer lembrar os gentios da igreja que ele quer que eles tragam à memória essa situação que eles tinham antes. Yes, now we're all Christians together. Things have changed, but we need to remember something. Sim, agora somos todos cristãos, as coisas mudaram, mas precisamos nos lembrar de algo. And he says, without the cross, the Jewish people looked at you and they called you the uncircumcised ones.
Antes da cruz, os judeus olhavam para vocês e eles chamavam vocês dos incircuncisos. You all know what circumcision is. Todos sabemos o que é circuncisão. Paul is not just talking about the physical operation, the physical thing of the circumcision. That's not what's important to him. Paulo não está falando da cirurgia em si, da remoção do prepúcio, ele não é a respeito disso aqui. The circumcised was a major nickname for the Jewish people back then in the Roman Empire. O ser circuncidado era uma maneira de se referir ao povo judeu naquele tempo. In other words, today, I mean, we have all kinds of different names or ways of talking about the Jewish people. Temos várias maneiras diferentes de abordar, de falar a respeito dos judeus. Unfortunately, today in the media around the world, there's different names that people are screaming against us, saying terrible things about the Jewish people. Infelizmente, na mídia, nós escutamos um monte de xingamentos falando mal a respeito de nós, e usando palavras torpes. But back then, many people, instead of saying the Jewish people, they'd say, "Oh, the circumcised people." E naquela época, muitas vezes, ao invés de falar os judeus, eles falavam os circuncisos. Because it was a very unusual thing among the nations. Era uma coisa bem incomum nas nações. Especially a circumcision at 8 days old. Especialmente uma circuncisão aos 8 dias de idade. And I won't go into this, but you can learn about the history of the Maccabees. Eu não vou falar disso, mas vocês podem aprender a respeito da história dos Macabeus. When the Jews began to participate in Greek-style sports. Quando os judeus começaram a participar das Olimpíadas, dos esportes do estilo grego. Yeah, including wrestling, which was done naked. Inclusive, como é que chama quando os caras brigam? Eu esqueci como é que fala, mas eles até pelados, eles tinham as lutas, né? Tipo luta livre, sei lá. And from that time, the Jewish circumcision became something of on public display, let's say. E óbvio que, já que eles estavam nus, né, a circuncisão, ela se tornou algo que ficou assim, para o público ver. And it became a nickname that Gentiles would use to talk about Israel, to talk about the Jews. Então se tornou como uma maneira dos gentios falarem dos judeus. Um apelido. And usually when they used that word, it was not with good intentions either. It was not to say something nice about the Jewish people. Um apelido pejorativo. And from the other side, the Jewish people used the word the uncircumcised. E do outro lado, about the nations, about the Gentiles. Os judeus usavam o termo incircuncisos para se referir ao povo das nações. And when they used the word, most of the time, it wasn't very nice either. E eles também usavam o termo de forma pejorativa. It was a way of saying those dirty, uncircumcised, unkosher, unholy, dirty Gentiles. Era como falar aqueles sujos, impuros, não santos, ímpios judeus, não judeus, gentios. And in these verses, you see what really was kind of a classic Jewish attitude towards the Gentiles. Nesse versículo você vê uma atitude clássica dos judeus contra os gentios. It said the Gentiles we the Jewish people, we are the covenant people of God. Dizendo, olha, nós, o povo judeu, nós somos o povo da aliança. He chose us, he gave us his holy Torah, the holy laws of God. Ele nos escolheu, nos deu as leis santas, a lei de Deus. He told us to circumcise our children, our boys. Nos ordenou a circuncidar os nossos filhos. He told us what to eat and what we shouldn't eat. Nos disse o que nós poderíamos comer ou não comer. He gave us his holy calendar.
nos deu o seu calendário santo, based on the seventh-day Sabbath baseado no sétimo dia do Shabat and the feasts. e as festas. And we are the unique and only chosen people of God. Nós somos os únicos, o povo escolhido exclusivamente para Deus. We are the insiders, okay? We're with God in his place. Nós somos os de Deus, o da família, somos dele, estamos no lugar dele. And we are sanctified, we are set apart, we are made holy by keeping these commandments. Somos santificados, somos separados, nos tornamos santos ao cumprirmos e guardarmos esses mandamentos. The Gentiles are outside. E os gentios estão fora, They are separated from God. separados de Deus. They don't know who God is. Não sabem quem Deus é. They serve all kinds of demons and pagan gods. Servem a tudo quanto é tipo de demônio e deuses pagãos. They eat unholy things. Comem coisas que são impuras. And if you eat dirty things, then it makes you dirty. E se você come uma coisa impura, isso te torna impuro. I'm not preaching this is not the truth. I'm mimicking, I'm copying what is a typical Jewish attitude towards the Gentiles. Eu não estou pregando isso, eu estou dizendo, exemplificando qual era a atitude comum dos judeus para com os gentios. And it says in verse 12 that they were without, not just without Christ, but without God. E no versículo 12 diz que naquele tempo eles estavam sem Cristo, separados de Deus. Think about that. Pense nisso. With all of this tiny nation, the Jewish people, Israel is looking at all of these huge nations and peoples of the earth. Essa pequenina nação, aquele pequeno povo, os judeus olhavam para todo o restante do planeta Terra, And saying, we have God and you don't. dizendo, nós temos Deus, vocês não têm. Listen now, I mean, after the gospel, now Christians say the same thing. E agora, depois dos evangelhos e nessa nova era que nós estamos, os cristãos dizem a mesma coisa. And as you know, there are a lot of people who don't like to hear that. E como vocês sabem, muita gente não gosta de ouvir isso. There are many other religions in the world, Há muitas outras religiões no mundo, many other faiths, many other traditions. muitas outras fés, tradições. Every people group has the traditions from their ancestors. Todo povo, todo grupo, todo mundo tem cada um tem suas tradições, suas religiões, Part of their identity, part of their history. sua cultura, que é parte da sua identidade, da sua história. They don't want to hear some Jewish person or some Christian person coming along to say something like this. Ninguém quer ouvir um judeu ou um cristão chegar e falar isso para eles. Your religion is useless. Sua religião é inútil. You worship false gods. Você adora falsos deuses. You have no covenant relationship with God. Você não tem um relacionamento de aliança com Deus. Only we do. Nós somente temos. That can be a very offensive message. Isso pode ser uma mensagem bastante ofensiva. And it created not just a separation between Jew and Gentile, E isso gerou não só uma separação entre judeu e gentil, but in the next few verses when he's talking about what happened on the cross, mas nos próximos versículos, quando ele fala sobre o que aconteceu na cruz, he says that Jesus put to death the enmity. diz que Jesus, ele destruiu a inimizade, That there was this relationship between Jew and Gentile was characterized by some great friction. Esse relacionamento entre judeus e gentios era caracterizado por uma grande fricção, Even enmity being like enemies, one against the other. e a inimizade sendo que eles eram uns contra os outros.
And this was true between Jew and Gentile 2,000 years ago. E isso era real entre judeus e gentios 2000 anos atrás. And if you have any doubts, just pick up your newspaper or read the news. You'll see that it's still true today about this relationship between the nations and Israel. E esse relacionamento entre as nações e Israel continua sendo tão difícil quanto hoje. Qualquer dúvida, só pegue um jornal We have qualquer aí, um we noticiário qualquer. this is a tiny nation, É uma naçãozinha pequenininha, but everything we do mas tudo que a gente faz or don't do ou não faz is all over your news, is all over your media. está em todos os noticiários. Your presidents and prime ministers all have to say something about this tiny little war in Gaza. Presidentes, primeiros ministros no mundo inteiro precisam ter alguma coisa para falar a respeito dessa guerra em Gaza. The United Nations has made hundreds of resolutions and condemnation against Israel. As Nações Unidas têm um monte de resolução contra Israel And just a few against other nations for a long time. e um tiquinho assim contra as outras nações, desde sempre. It's like there's an obsession, something about São- this nation, the Gentiles, the nations. We don't know what to do with these Jewish people. Somos obcecados, o mundo é obcecado com esse povo judeu, com Israel. Não sabemos o que fazer com eles. Even from the very beginning of biblical history, E isso desde o início da história bíblica. we see this problem. We saw this problem in Egypt, Nós vimos esse problema lá no Egito. in the generation of Joseph. The Pharaoh, he was very excited about having the Hebrews be with them in Egypt. Na geração de José, o faraó ficou super entusiasmado de receber Israel para vir, né, a família de José, e para ir morar lá. Boy, this Joseph, this young Jewish guy, he is a smart boy. Esse jovem José, uau, que menino inteligente. Oh, the Jews are very, very intelligent. They're very smart. Ah, os judeus são muito inteligentes. Let's bring them into our country and they'll do good things for us. Vamos trazê-los para dentro da nossa nação e eles vão fazer coisas boas para nós. And then a few generations later, E aí, algumas gerações depois, the Jewish people grow, os judeus cresceram em número, they become influential, se tornaram influentes, successful, bem-sucedidos. and then the Pharaoh says, there's too many of them, they're a threat. E We have então to o get rid of faraó them. diz assim: tem gente demais aqui, são uma ameaça para nós. Vamos nos livrar deles. Kill all the Jewish babies, the male, the boys, kill them all. Vamos matar todos os bebês judeus, todos os meninos, vamos matar a todos. If you really want to know what genocide is, that's genocide. Se alguém quiser compreender o que é genocídio, isso é genocídio. Can you read the book of Esther? Podemos ler no livro de Esther, The same thing. a mesma coisa. And then we see this repeated again throughout history. Vemos isso numa coisa cíclica se repetindo por toda a história. The Jews don't know what to do with the Gentiles. Os judeus não sabem o que fazer com gentios. Well, you know, on the one hand, they may uncircumcised, they're dirty, they're unclean, but Por um lado, são incircuncisos, são impuros, mas everywhere we go and everywhere we turn, there's millions and millions of them. em tudo quanto é lugar que a gente vai, a cada curva, a cada virada, a gente se depara com milhares e milhares e milhares deles. God must love them, must have some plan. He made so many of them. Deus deve ter algum plano, ele deve amá-los de alguma maneira, porque tem tantos deles, os gentios. But there's a wall here. There's a wall. Mas existe uma parede. We Jews are inside here and it's a safe place. Nós judeus estamos aqui dentro, é um lugar seguro, It's a holy place. It's a É um covenant lugar place. santo, um lugar de aliança, But it's only for Jews. mas é só para os judeus. Sorry, that's what God said. Desculpa, Deus que falou. We would love maybe some Jews
in history they want to open up the wall and say, "Come on in," but very, very few. Alguns judeus, ao longo da história, talvez tenham dito: ah, vamos abrir essa parede, vamos tirar essa separação, mas muito, muito, muito poucos mesmo. And from the other side, from the outside, E do lado de fora, sometimes the Gentiles, they look at the wall, looking inside, às vezes os gentios vêm, chegam na parede, vão tentar olhar lá do outro lado, saying, what a wonderful place. It looks so nice in there. e eles olham e falam: oh, que lugar bonito, hein? Que legal, o que será que tem mais lá? Holy and pure. É santo, é puro. Covenant, Messiah, Aliança, Messias, hope, esperança, resurrection. ressurreição. Knock, knock, knock. Can we come in? Oi, podemos entrar? And the Jewish people look at each other and say, well, maybe one or two, but we can't let too many in. E os judeus olham um para o outro e falam: ah, de repente um ou dois, mas não dá para deixar todo mundo entrar. I mean, look at how many people there are in Brazil. Olha quanta gente tem no Brasil. I mean, just one city has more people than our whole country. Pelo amor de Deus, uma cidade tem mais que a nossa nação inteira. If we start letting them in, then pretty soon there's going to be more of them than there are of us. Se nós os deixarmos todos entrar, daqui a pouquinho vai ter mais deles do que nós. It won't be a very Jewish club anymore. That's not right. That's not what God said. O clube não vai mais ser tão judeu, né? Mas não foi assim que Deus falou. No, stay away. Não, 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 fiquem longe. And then those same Gentiles most of them get a little angry. E aí esses gentios, a maioria deles vai ficar muito irado com isso. It turns from a jealousy to a hatred very quickly. Vai do ciúme para o ódio em, né, muito rapidinho, em 3 segundos. This struggle it continues today. E essa luta, essa contenda, ela continua até hoje. Outside of the cross. Sem cruz, sem entrar no âmbito da cruz. Without the cross. Sem a cruz. And then Paul in these verses goes into a very, very deep explanation of what has happened on the cross of Jesus Christ. E aí nesses próximos versículos Paulo entra num detalhe profundo do que aconteceu, a realidade da cruz. And I want you to notice in verses 13 through 18. E eu quero que nós percebamos aqui dos versículos 13 até o 18. How many times it speaks of his blood? Quantas vezes fala do seu sangue, His body, seu corpo and his flesh. e carne. It says in his flesh on the cross. Na sua carne na cruz. And the central verses are verses 14 and 15, that he has broken this wall is broken down. E nesses versículos centrais, 14 e 15, diz que essa parede de separação, ela foi derrubada. This dynamic, this enmity, this thing that was between us is in him is now gone. Essa dinâmica, essa inimizade que nós tínhamos, nele tudo isso se vai. He has somehow in himself abolished it. De alguma maneira, nele mesmo, ele aboliu isso. To bring peace, to make peace between the two, to bring about a new relationship. Para trazer a paz, para trazer um novo relacionamento. Notice, it does not say that he abolished our identities. Veja bem que não diz que ele aboliu as nossas identidades. You as a Brazilian person, when you came to Christ, you did not stop being a Brazilian person. Você, quando veio a Cristo, era brasileiro e não deixou de ser brasileiro depois de chegar a Cristo. As a woman coming to Christ, you did not stop to be a woman when you came to Christ. Se você era mulher quando chegou a Cristo, depois, né, de entrar em Cristo, você não deixou de ser mulher, continuou. Eu espero. So, on the one hand, the scripture says, in Christ Jesus, there is neither Jew nor Gentile, male nor female.
Então, por um lado, as escrituras dizem que em Cristo Jesus não tem judeu nem gentil, nem homem nem mulher. That's the individual side. That's on the side of individual relationship with God, there's no difference. Esse está do lado da nossa identidade, do relacionamento individual com Deus. Isso não mudou. But when it comes to our corporate side, our ethnic side, our identity, there's something that's in our gender, obviously there's something that still continues. E I'll say it again. yeah. When it comes to our gender, being male or female, No que diz obviously respeito ao that's nosso, still part of our identity. no que diz respeito ao nosso sexo, homem ou mulher, isso ainda é parte da nossa identidade. Or as Jews and Gentiles. Ou judeus e gentios, isso não muda quando você vem para Cristo. Or as Brazilians or as Portuguese. Ou se você é a sua nacionalidade, se você é brasileiro, se você é português, não muda, continua. It's still a part of who we are and how we relate to each other. Ainda é parte de quem nós somos e como nós nos relacionamos. So the one new man is a transformed relationship. Então, um novo homem é um relacionamento transformado. What has been abolished is not our identity, but it's the enmity, this difficulty, all the things I just described about Jew and Gentile. Então, não foi a nossa identidade que foi abolida, mas a inimizade que havia entre nós. Now, in verse 15, no versículo 15, he describes this enmity, this wall. Remember, the enmity is like the wall that is between us, right? Lembra, ele está falando de uma parede de separação, que é uma inimizade que estava entre nós. And he says that this enmity is also, he describes it as the law of commandments contained in ordinances. E ele descreve essa inimizade como a lei dos mandamentos na forma de ordenanças. This is a very specific and technical term. São termos muito específicos e técnicos. About something about the commandments. Algo a ver com os mandamentos. About the Torah, the commandments of Moses, the commandments of God. A Torá, a lei de Moisés, os mandamentos de Deus. That he's describing that these commandments are like part of the wall. Ele está descrevendo esses mandamentos como parte dessa muralha, dessa parede de separação. We could imagine like this wall is built out of bricks. Vamos blocks. imaginar essa parede edificada de tijolos ou blocos. And he describes these blocks as the commandments contained in ordinances. E ele descreve esses blocos, esses tijolos, como os mandamentos na forma das ordenanças. And now, in his body, in his own person on the cross, Yeshua E agora has no seu corpo, abolished this wall. no seu corpo, na sua própria pessoa, ali na cruz, ele aboliu essa parede. So that Jew and Gentile can now have a new kind of relationship. Para que agora judeus e gentios possam ter um novo tipo de relacionamento. So it's very important that we have a very clear definition and understanding about what these bricks are. Então nós precisamos ter muito claro o entendimento do que são esses blocos. We need to know what this wall was made of so that we can really understand what has been abolished. Precisamos entender a composição desse muro, dessa parede, para nós entendermos o que foi abolido. Because if we don't understand it properly, we could be in danger of allowing the same kind of wall to be built up again. Porque se nós não entendermos direito a composição dos blocos, nós corremos o risco de novamente edificarmos uma muralha, uma parede de separação.
And so this is really maybe the most important part of my book and what I teach. E talvez essa seja a parte mais importante do nosso livro e do que eu escrevi. Nós estamos em Efésios 2, amados. And how to understand this. E como entender isso? And it has challenged interpreters and Bible teachers for a long time to what is he talking about here? How to define it? It's not easy. E isso realmente tem sido um debate, um embate ao longo das eras, de tentarmos entender o que ele quis dizer com isso. It sounds like a statement from the Apostle Paul that's saying Jesus did away with the law. Parece que o apóstolo Paulo está dando uma declaração dizendo que ele aboliu a lei. Right? He says in the same book in Ephesians that we're saved by grace, not by law, not by Torah. No mesmo livro, ele vai falar que nós somos salvos pela graça e não pela lei, não pela Torá. There are statements in other parts of the New Testament about the old law is finished now, and we're in a new kind of law under the new covenant. Há outras declarações no Novo Testamento falando de uma velha lei, uma velha ordem, algo que já não é mais e que agora nós estamos debaixo de uma coisa nova. And so many people have read this to say, oh, this is just another statement about the old passing away. Então, muitas pessoas leem isso dizendo, é só mais uma maneira de dizer que as coisas velhas já se passaram. Or saying that Jesus, in order to make peace, had to abolish the Torah. Ou dizendo que Jesus está dizendo que para que houvesse a paz, Jesus teve de abolir a Torá. So if we close the Torah and put it away, and just now it's Jew and Gentile in Christ, then we'll be okay. Então, tudo bem, então a gente fecha a lei, fecha a Torá, guarda, agora somos judeus e gentios em Cristo, vai ficar tudo bem. Now that, for the Gentiles, is a pretty nice, neat kind of answer. E para os gentios, que coisinha mais linda, né? Super tranquilo pensar numa resposta assim. Thank you for your intonation. And it usually translates to in church history, it's translated to the Jews, you can't be a Jew anymore and continue to be a Christian. Mas na história da igreja, para os judeus, soa como se olha, judeus, vocês não podem mais ser judeus se quiserem ser gentios. Because where does Jewish identity come from? Porque da onde que vem a identidade judaica? It comes from the Torah, Vem da Torá, the Sabbath, vem do Shabat, the feasts, vem das festas, kosher Vem- food. vem da comida kasher. You know, we have an expression in Jewish history that says, it's not that the Jews have kept the Sabbath, but the Sabbath has kept the Jews. Nós temos uma expressão judaica que diz que não foram os judeus que guardaram o Shabat, mas foi o Shabat que guardou os judeus. If you tell a Jew, I want you to be Jewish, but don't keep the Sabbath, that doesn't make sense. Se você falar para um judeu, olha, eu quero que você continue judeu, mas não pode guardar o Shabat. Para o judeu ele está falando, hein, como assim? Não faz sentido. I don't know. That's like saying to a Brazilian, I want you to be Brazilian, but I don't want you to like football, soccer. É como se você dissesse para um brasileiro, olha, eu quero que você continue sendo brasileiro, mas futebol não vai rolar mais, tá? So what are you crazy? That's Hein? it's our Tá national louco? identity, you know? É a nossa identidade nacional, como assim? Okay. Eu ia- And so it's a problem to read it this way. Então é um problema essa vertente de leitura. And if he had just said if he just said Jesus abolished the law of commandments, E se você dissesse, Jesus aboliu a lei, os mandamentos na forma de ordenanças, that sounds like the whole Torah. isso parece que ele está falando de toda a Torá. You know, our rabbis say there are 613 commandments in the 5 books of Moses in the Torah. Nossos rabinos dizem que há 613 mandamentos na Torá. The focus of Judaism is how
to keep, what we can do to keep all of God's holy commandments. E o foco do judaísmo é como. Como é que nós vamos conseguir guardar todos esses mandamentos? But notice what he adds where he says the law of commandments contained in ordinances. Mas veja bem que ele fala da lei dos mandamentos, ele não para na lei dos mandamentos, ele continua e fala assim, na forma de ordenanças. What is the word for ordinances in Portuguese? Ordenanças. Oh, that's nice. That's easy. All right. Is it in all of your translations? Is it the same, pretty much? Let me check. I'm sure. Ordenanças. I have 3 of them here Okay. that say All right. ordenanças. I don't have any Nice. more. It's a nice, in English, ordinances, it's a nice translation of the Greek word dogmasin. A palavra ordenanças em grego, ou em inglês, ou em português, ela é uma boa tradução da palavra grega. Say the Greek word again. Dogmasin. Essa daí. Dogmasin, yeah. And the grammar suggests that he's talking about a subset of Torah. E o termo, a gramática, implica em que ele esteja falando de uma qualificação ou da Torá. Então, não é toda ela, mas partes dela. Yeah, exactly. But he doesn't explain, in Ephesians, he doesn't explain which set or which group of commandments he's talking about. Mas em Efésios ele não explica, ele não abre para a gente saber de quais que ele está falando. But thank God we can turn to another of the apostles' letters. Mas graças a Deus a gente consegue olhar para algum outro apóstolo nas suas cartas. And a letter which most biblical commentators have said is the closest in content to the book of Ephesians. Uma carta que é a mais próxima em termos de conteúdo do livro de Efésios. And that's the book of Colossians. Que é Colossenses. And it's almost the same place, chapter 2, verses 11, 12, 13, 14, it's almost the same numbers. É quase o mesmo endereço, mas em Colossenses, capítulo 2, versículos por ali também, 11, 12, 13, 14, 15, 16. So please open and turn to that place, Colossians chapter 2. Então vamos lá em Colossenses 2. If you can read verses 13 through 15. Eu vou ler dos versículos 13 a 15. And we're going to find he uses the same word dogmasin. Vamos ver que ele usa a mesma palavra dogmasin. And he gives some background and some definition to what this word means. E nos dá um contexto e uma definição dessa palavra. Vamos lá então, 13 a 15. E a vós outros... E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, cravando-o na cruz. Okay, E despojando, 15 as well, né? Yeah, go ahead. E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Well, your reading already answered one of my questions. A leitura já respondeu uma das perguntas. I heard the word ordinances. Eu ouvi a palavra ordenanças. Right? In verse 14. No versículo 14. Let's start in verse 13, the same kind of language, your uncircumcision, the circumcision, uncircumcision, same kind of thing. Então, no versículo 13, a gente vê o mesmo tipo de linguagem, né? A sua incircuncisão, a sua transgressão, seus delitos. He says, the uncircumcision of your flesh, he's speaking to the Gentiles. Ele está falando claramente com os gentios, falando da incircuncisão da sua carne. He says, you were dead, this is before Christ, before the cross. What was the state of the Gentiles? Esse era o estado deles antes da cruz, eles estavam mortos. And he says, now he's forgiven you.
E agora ele diz: ele perdoou vocês. And he says instead of abolished, he's by canceling something. E ao invés da palavra aboliu, ele usa a palavra cancelando algo. The English translation that I'm says canceling the certificate of debt consisting of ordinances against us. E aí ele diz assim, ele está cancelando o quê? O escrito de dívida que tinha o quê nele? Ordenanças. He says these ordinances were hostile, there were enmity, there was to us, Paul says. E Paulo diz assim que essas ordenanças eram hostis, elas eram prejudiciais para nós, diz Paulo. Paul is speaking as a Jew, he's speaking to the Gentiles, and he says, this was the enmity, this was hostile between us. Como judeu, Paulo está falando com os gentios. Olha, essas ordenanças, esse escrito de dívida, ele era prejudicial porque atrapalhava o nosso relacionamento. And he describes it in this place as a written document. E aqui ele descreve como um documento escrito. By the way, for those of you who study this, para vocês que estudam isso, another popular interpretation of Ephesians 2:15 uma outra interpretação bastante comum, popular, de Efésios 2:15, ou do versículo 15 aqui também, especially from modern messianic teachers, especialmente de mestres messiânicos judeus, is to say, well, no, Yeshua did not abolish the Torah. É dizer, não, Yeshua não aboliu a Torá. Okay. What the dogmas and what he's talking about in that verse in Ephesians are the extra biblical things that the Pharisees added. O que eles imaginam que está o que consta aqui são as coisas extra-bíblicas que os rabinos foram, os fariseus foram acrescentando à lei. All of the Jewish rabbinic traditions todas as tradições rabínicas, judaicas rabínicas, that have been added to the Word of God, que foram acrescentadas à palavra de Deus. That's bad. Isso é ruim. That's what caused problems for the Jews and Gentiles, not the Torah. É isso que causava problemas entre judeus e gentios e não a Torá. In Judaism, this is called the oral Torah, the spoken Torah that is not written down, the traditions that Moses spoke to his disciples. E no judaísmo isso é conhecido como a Torá oral, as tradições que não foram escritas, mas que vinham vindo de geração em geração. That's what Jesus died for on the cross. E que foi para isso que Jesus morreu na cruz. To abolish the wrong kind of rabbinic Jewish interpretations. Para abolir as interpretações erradas dos rabinos. The written Torah of Moses is pure and holy. Nothing is wrong with it, nothing's changed. That has not been abolished. Enquanto a Torá escrita, ela é perfeita, ela é santa, nada foi cancelado e nada foi abolido. That's a popular teaching. Esse é um ensinamento comum, popular. I believe that what we're reading here in the book of Colossians makes that interpretation impossible. Eu creio que o que a gente está lendo aqui em Colossenses torna esse tipo de interpretação impossível. Because in verse 14 he describes it as a written document. Porque no versículo 14 ele descreve como um escrito de dívida, um documento que foi escrito. And all of the later Jewish traditions were never even written down until well after the time of the New Testament. Todas as outras tradições orais não foram escritas até muito, muito tempo depois. So it's much more logical to me that he's talking about some part of the written scripture, the Torah of God. Então, ao meu ver, é muito mais fácil nós interpretarmos esse texto como sendo parte da lei escrita
de Deus. Sorry, that was a little technical, but I think that some of you will find that interesting. Foi meio técnico isso, mas eu acho que alguns de vocês vão achar isso bem interessante. But again, he says this document in verse 14, it's like this written thing has been nailed, he says, nailed to the cross. Então é como se esse documento escrito, ele diz no versículo 14, tivesse sido cravado na cruz. Brothers and sisters, was there any written thing nailed to the cross? Amados, tinha alguma outra coisa escrita que foi Well, cravada na cruz? there was a sign over Jesus' head, Tá, tinha lá uma plaquinha sobre a cabeça de Jesus. right? Jesus of Nazareth, King of the Jews. Jesus de Nazaré, rei dos judeus. But that wasn't crucified. Mas isso não foi crucificado. The only thing that was crucified is the body of our Lord. A única coisa que foi crucificada foi o corpo do nosso Senhor. And he says that in that body, there's something like part of the Torah is in his body. E ele está dizendo que neste corpo, parte da Torá está no seu corpo. Part of Jesus' identity Parte da identidade de Jesus has been crucified. foi crucificada. This has now changed that wall, that thing that was between Jew and Gentile is now disappeared. E é isso que fez essa parede que estava entre judeus e gentios desaparecer. So what are these blocks? What are these bricks? Which part of the Torah? What's he talking about? Então, o que são esses blocos, esses tijolos? Que parte da Torá ele está falando? Well, if you read verse 16, he gives some examples. Bem, se a gente for lá no versículo 16, ele traz alguns exemplos, Colossenses 2:16. Please read verses 16 and 17. Eu vou ler o 16 e 17. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida, bebida, dia de festa, lua nova, sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Okay, please read verses 20 and 21 also. E versículos 20 e 21 também. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, porque, como se vivêssemos no mundo, vos sujeitais a ordenanças. Não manuseeis isto, não proves aquilo, não toques aquela outra coisa, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, porque todas essas coisas, com o uso, se destroem. Thank you. And so you see, he repeats that word dogmasin, the Greek word ordinances, again in verse 20. Vê aí que no versículo 20 ele repetiu de novo a palavra ordenanças. And he adds a little bit more information E about ele what he's talking acrescenta about. um pouco mais de informação. Don't touch, don't Não taste. toca, não prova. Okay, so I see here in this context, you can flesh out. We have some more definition about what dogmasin, what commandments he's talking about. Então agora aqui a gente tem um pouquinho mais de detalhes e descrição do que são essas ordenanças. What are the bricks in this wall of enmity that was between Jew and Gentile? Quais são esses blocos, esses tijolos nessa parede de inimizade que dividia judeus e gentios? But have now been nailed to the cross in the body, the humanity of Jesus being crucified mas que agora, has transformed it. Mas que agora foram crucificadas na cruz, na forma do corpo de Jesus, e que transformou tudo. I see three kinds of commandments or three categories of commandments. Eu vejo 3 tipos ou categorias de mandamentos. The first one concerns what we eat, A primeira tem a ver com aquilo que nós comemos, or actually what we eat and drink. o que comemos e bebemos. You see that in verse 16, you also see that in verse 21. Don't taste. Versículo 16 e também versículo 21. Não provar aquilo, né? Well, earlier I shared with you how we say it's not that the Jews have kept the Sabbath, but the Sabbath has kept the Jews. E antes eu tinha falado, não é que o Shabat guarda os judeus, mas não é que os judeus guardam o Shabat, mas que o Shabat guarda os judeus.
we can say the exact same thing about the dietary laws. Podemos falar a mesma coisa sobre as leis das comidas. In Leviticus chapter 11, or Leviticus chapter 19, we have the lists of what are clean foods for the Jews and what are unclean foods. Em Levítico 19, nós temos uma lista de tudo que é alimento puro e alimento impuro. We see the prohibition also against drinking or eating blood. Nós vemos também ali a proibição de beber sangue. We can say the same thing. Podemos We falar, call them the kosher, the laws of kashrut, of kosher. They have kept us Jewish. It's part of the dividing wall. It's part of our identity. e são as leis de kashrut, né? São parte da nossa identidade, mas também são parte dessa muralha, dessa parede divisória. That's the first one. The second one I see in verse 16 concerns the calendar. A segunda, também no versículo 16, tem a ver com o calendário. Sabbath day, new moons, festivals. Shabat, festas, luas novas. These are all very, very important commandments in the separation, in the sanctification of the Jewish people. São mandamentos muito, muito importantes para a santificação, a consagração do povo judeu. And the third one that we see in verse 21 are what we call the purity laws. E a terceira que nós vemos no versículo 21 são as leis de pureza. Things like for the priests and the Levites are not allowed to touch a dead body. Ou as leis da purificação, como um sacerdote, por exemplo, que não pode tocar num corpo morto. Or if you touch a woman during her monthly menstrual cycle, something that it makes you unclean. Ou It makes tocar you numa impure. mulher durante o seu ciclo menstrual, o que torna alguém impuro. There's commandments how you have to go and cleanse yourself. E há mandamentos de como fazer para se purificar depois disso. These were also part of the definition of how Jewish people kept themselves separate and holy. Isso também é parte da definição de como o povo judeu se mantinha consagrado, separado e santo. And to this day, if you if you try to have fellowship with an Orthodox Jew, you'll run into the same blocks. E até hoje, se você tentar ter comunhão com um judeu ortodoxo, você vai se deparar com esses mesmos tijolos entre você e ele. Just try to make friends with an Orthodox Jew and go for a meal. It's not a simple thing. Tenta fazer amizade com um judeu ortodoxo e vai ter uma refeição com ele. Não é uma coisa muito simples, não. So the message here is actually very clear. Então a mensagem aqui é muito clara. Without the cross, or before Sim. the cross, Antes da cruz, there is there's a wall, a mental wall, a spiritual wall, a relational wall between há Jew uma, and mu- Gentile. há uma muralha emocional, relacional, uma muralha de várias coisas aí que impedem esse relacionamento. And it caused enmity, it caused jealousy and hatred and arrogance and all kinds of bad things. Que causou Between- inimizade, raiva, ódio, ciúme, tudo quanto é coisa ruim. And the message of Paul's gospel, especially, E a mensagem do o evangelho de Paulo, muito especificamente, who was called the apostle to the Gentiles, to the nations, aquele que foi conhecido como o apóstolo aos gentios, and was, on the other hand, the most rabbinically orthodox teacher and apostle of all the apostles. que era também o mais rabínico, mais ortodoxo dentre todos os outros apóstolos. Remember, the other guys were fishermen and tax collectors and whatever. Lembra, os outros eram, sei lá, cobradores de impostos, pescadores. He was a professional clergyman. He was a highly trained Orthodox Jew. E ele era um judeu ortodoxo altamente treinado, estudado e como se fosse um clérigo profissional. He knew the Torah very, very well. Ele conhecia muito, muito, muito bem a Torá.
and he understood Jewish interpretation and Jewish attitudes very, very. E ele também entendia muito, muito bem acerca das atitudes e interpretações rabínicas e judaicas. And he had special revelation, special insight. E ele tinha um insight muito especial. He says at the beginning of Ephesians chapter 3, No começo lá de Efésios capítulo 3, that God has given this is a mystery that God has given him special insight to. ele disse que havia um mistério que Deus havia dado a ele, uma revelação, um discernimento especial. He saw this not just like in a vision, he saw this as he ministered among Jews and Gentiles. Ele não viu isso só numa visão, mas ele viu isso ao ministrar para judeus e gentios. He saw that the death and resurrection of Jesus has brought about something very radical, a change in the identities and the relationships. Ele viu que a morte e a ressurreição de Jesus trouxe uma mudança radical no relacionamento, na interação, nas identidades, nessa, né? More than the other apostles, he experienced this himself. E mais do que os outros apóstolos, ele experimentou isso pessoalmente. He was an Orthodox Jew. He was a Pharisee. Ele era um fariseu, um judeu ortodoxo. He was inside that wall of Jewish identity. Ele estava dentro dessa muralha da identidade judaica. He knew the beauty and the glory of all of these Jewish commandments. Ele conhecia a beleza e a glória desses mandamentos judaicos. Of the dietary laws and the Sabbath and the feasts. This was part of his Jewish identity. Das leis, das comidas, das festas, dos sábados, fazia parte da sua identidade. But he saw that God was meeting with Jews and Gentiles outside of this. Mas ele viu que Deus ele se encontrava com judeus e gentios fora de todo esse contexto. Brothers and sisters, he saw something which, for a Jew, an Orthodox Jew, was unimaginable. It was impossible to even imagine. Amados, ele viu algo que para um judeu ortodoxo seria incompreensível e inimaginável. Probably saw it the first time in Galatia. É provável que ele tenha visto isso, ter tido essa revelação primeiro lá na Galácia, ou em Gálatas, ou em A little Galácia. church that maybe was not mixed. It maybe had no Jews. It was purely Gentile. Numa igrejinha que talvez tenha sido puramente gentílica. Gentiles with no background in Judaism. Gentios com zero entendimento e contexto judaico. No synagogue. Não tinha sinagoga. No scroll, no Torah of Moses, nothing. Não tinha escrituras, não tinha Torá, não tinha nada. Just like most of your Gentile people today. Assim como a maioria dos gentios hoje. And they were eating unclean things. E eles comiam coisas impuras. Mixed with blood. Misturadas com sangue. And you know what? E sabe do quê? He preached the gospel to them. Ele mesmo assim pregou o evangelho para eles. And they repented Eles se arrependeram of their sins dos seus pecados, and accepted the gospel. aceitaram o evangelho, And they were baptized in the Holy Spirit. foram batizados no Espírito Santo. The Holy Spirit of God. O Espírito Santo de Deus. And they began to sing and to prophesy the Psalms of David. E começaram a cantar e profetizar os salmos de Davi. And to change their lives and to change their ways of thinking. E mudaram suas vidas, a sua maneira de pensar. And they kept on eating that stuff. E continuaram comendo aquelas coisas. And they didn't know anything about the Sabbath E não entendiam nada sobre o Shabat or the feasts. ou as festas. And Paul said, "What is this? How is this possible?" E Paulo deve ter olhado para aquilo e perguntado: como raios isso é possível? Because inside the wall of Judaism, Porque dentro das muralhas do judaísmo, it's like watching a pink elephant fly across the sky. seria como você ver um elefante cor-de-rosa voando pelo céu. It's like the sun comes up in the west tomorrow morning instead Seria of the como east. se
como se amanhã o sol nascesse no Ocidente ao invés de nascer no Oriente. Doesn't compute. It doesn't make sense. Não faz sentido. That's not what life was like under the old covenant. Não era assim a vida debaixo da velha aliança, da Something antiga has aliança. changed. Algo Something has been, mudou. something of these dogmasin commandments have changed. Alguma coisa dessas ordenanças mudou. And here it's very interesting how the Word of God teaches both sides of things. E aqui é interessante ver como a palavra de Deus, ela ensina os dois lados da coisa. Because the same apostle, he continued to do Jewish things. Porque o mesmo apóstolo continuou com as suas práticas judaicas. He circumcised Timothy with his own hands. Timothy was a teenager. Ele circuncidou a Timóteo, ele mesmo, com suas próprias mãos. Timóteo era um adolescente. He continued to visit the synagogues on the Sabbath. Ele continuou indo à sinagoga no Shabat. He continued to live a life where he was saying, I want to get back to Jerusalem in time for Shavuot or in time for Sukkot. He still had the Jewish calendar and the Jewish feasts were still part of his identity. A sua mentalidade não mudou, ele continuou guardando as festas, então ele falava assim, ele escrevia, eu preciso voltar para Jerusalém em tempo para Sukkot, para Shavuot. Na sua mentalidade, a sua cultura continuou sendo judaica. But as a Jew, these commandments, this identity had been transformed. Mas até como um judeu, esses mandamentos, ordenanças, identidade, alguma coisa mudou. Here's what happened. E aconteceu foi assim, o seguinte. Jesus is the greatest Jew ever. Jesus é o maior de todos os judeus. We don't have time to go in the last, from Isaiah 40 onwards to the end of the book. Não dá tempo da gente olhar em Isaías 40 até o fim do livro. We see that the Messiah is Israel. Que diz que o Messias é Israel. He is the whole nation in one man. É uma nação inteira num só homem. He is the representative of Israel. Ele é o representante de Israel. The entire Jewish identity. Toda a identidade judaica. The King of the Jews. O rei dos judeus. And what Paul wants the Gentiles to see. E o que o Paulo quer que os gentios entendam When they look at the cross, é que quando eles olham para a cruz, it's not just Jesus died for me. não é só que Jesus morreu por mim, Jesus, the Jew, was willing to die for us Brazilians. mas que Jesus, o judeu, se dispôs a morrer por nós brasileiros, So that we could come to God para que nós pudéssemos voltar para Deus, and still be Brazilians. nos chegarmos a Deus ainda sendo brasileiros, And we don't have to convert to Judaism. sem ter de nos convertermos ao judaísmo, Because God loves Brazil. porque Deus ama o Brasil. He made South America. Ele criou a América do Sul. He designed the Amazon River. Ele desenhou o rio Amazonas. Acts chapter 17. Atos 17, He determined your boundaries and your climate, your nation. He gave you a special land. diz que ele decide, ele determina nossas fronteiras, nossas nações, nossa terra. And not just you, but all the tribes and tongues of E of não the só a earth. nossa, mas todas as tribos, línguas e povos da terra. And he loves you. E ele nos ama, os And ama. he has a plan for you. E ele tem um plano para nós. And he has and all the things that you do that are different from the other nations. E ele não tem problema com todas as coisas que você faz, que são diferentes das outras nações. Perdão, meu vídeo deu uma parada aqui. Some of those things need to change. Those Algumas pagan dessas things. coisas que são muito pagãs realmente precisam ser mudadas. The biblical
morality, the commandments of morality have to be taken into the Church of Brazil and every other church in the world. A moralidade bíblica precisa ser trazida para a igreja do Brasil e para toda a igreja de todo o mundo. But you are now a holy people and a chosen people. Mas agora vocês são um povo santo, uma nação santa, Just as the Jews are. tanto quanto os judeus. And that holiness, that E chosenness, essa santidade, esses serem escolhidos, does no longer depends on what you eat. já não depende mais do que você come. It no longer depends on which holidays or which Sabbath or which moon, your calendar. It Não doesn't depend depende on. mais do teu calendário, do teu dia de Shabat, do teu dia da lua, do dia de festa. You do not have to become Jews. Você não precisa se tornar judeu. In fact, God never wanted you to become Jews. De fato, Deus nunca quis que nós todos nos tornássemos judeus. He made millions and billions of Gentiles and nations because he has a purpose for you. Ele criou milhares, milhões e bilhões de gentios nas nações porque ele tem um propósito para eles. And so Jesus in his Jewish flesh, Então Jesus, na sua carne judia, judaica, in his flesh are those commandments. na sua carne estão esses mandamentos. They're part of his Jewish identity. São parte da sua identidade judaica. And with him on the cross, they died. E com ele naquela cruz, eles morreram. And we have to be careful, as you know, from church history. Temos que ter cuidado com o que nós já conhecemos aí que aconteceu na história da igreja. The Gentile church can take that message and say, aha, exactly. He killed the Jews. The Jewish identity is finished. Aí alguém pode falar assim, é isso mesmo, tá vendo? Ele matou os judeus, acabou com a identidade judaica. Finish. Well, Jewish identity is as finished as Jesus is dead. Bem, a identidade judaica está tão acabada quanto Jesus continua morto. But he's not dead anymore. Não, né? Ele não está mais morto. He rose from the dead. Ele ressuscitou dos mortos. He's still the same person. Ele ainda é a mesma pessoa. He still has the wounds in his hands. Ainda tem os furos nas mãos. He's the Lamb of God. É o Cordeiro de Deus. And he's the personal savior for every person who puts their faith in him. E é o Salvador pessoal para todos os que nele creem. But he still is also the Lion of the tribe of Judah. Mas ele também é o leão da tribo de Judá. John sees him in the book of Revelation. João vê no livro de Apocalipse. And he says, behold, this is the root and offspring of David. Ele diz assim, eis que esse é a semente da raiz de Davi. So Jesus, the Jewish Jesus, his Jewishness went through a transformation of death and resurrection. Então, o judaísmo de Jesus passou por uma transformação. Ele passou pela morte e pela ressurreição. My Jewishness has gone through a death and a resurrection. O meu judaísmo também passou por uma morte, uma transformação, morte e ressurreição. My identity as a man, as a husband, as a father has gone through a death and a resurrection. Minha identidade como homem, como pai, como esposo também passou por uma transformação pela morte e pela ressurreição. I am still a man, I'm a husband, I'm a father. Continuo sendo homem, pai e esposo. But I am now one in the image of Christ. Mas agora fui transformado à imagem e semelhança de Cristo. And so I relate to my wife and to my children in a different way than the pagans. Então, meu relacionamento com minha esposa e com meu filho agora são diferentes do que dos pagãos. And I relate to you in a different way. E eu também me relaciono com vocês de uma maneira diferente.